Ô, Matheus, obrigada, mas estamos aqui, né? Ô, Matheus, Caio, sei, eu tô sabendo, viu, vocês? Aham. Deem a presença por aqui, quem não conseguiu dar no Moodle, tá? Que eu já tô gravando e ele tá registrando tanto os vídeos quanto o chat. Eu ainda tô configurando a aula passada. E depois eu aceito super sugestões, porque eu abri o canal lá do YouTube, né? Deixei reservado só para os meus alunos. Só que como eu fiz a gravação de 1h30 e pouco, quando eu fui colocar no YouTube, eles me disseram que, tipo, que não suportava, que eu tinha que acessar, ou não sei, tipo, comprar um pacote. Não sei se é isso, qual é o termo. Enfim, eu estou tentando fragmentar em vários para poder caber lá a gravação. Aquele esquema de aula passada. Não conseguiu abrir o do PowerPoint? Eu repliquei para essa aula agora. Vê lá, se tu consegues. Tá, mas eu repliquei para essa aula de hoje, tá, Matheus? E aí baixa lá, que é o que eu vou trabalhar hoje ainda. Que eu fiz muitos slides e a gente só trabalhou parte deles na aula passada. Então, pronto, já estamos com o código mais do que satisfatório. Baixa, Eliana, lá tu diz o arquivo que a gente tem, né, de slide, baixa lá nos arquivos que eu botei no dia na aula, exatamente, cai no Moodle. Entra no Moodle, mas eu vou passar eles para vocês também, porque, né, tem parte das pessoas hoje que não conseguiram entrar ainda no Moodle, mas tentem, viu, gente? Teve um dia de manhãzinha que eu tentei, acho que 4 vezes, botava nome, ou melhor, matrícula, sem até entrar, é coisa de sistema mesmo. Coloco no aluno online, é porque o aluno online não suporta todos os arquivos que a gente consegue colocar no Moodle, sabe, Rayane? Mas o ideal é que a gente, de fato, baixe logo do Moodle, porque o Moodle ele tem uma capacidade de arquivo maior do que o de lá. Tá, beleza. Então, vamos, né? Quem não estava conosco na aula passada, ou só para fazer aquela recapitulação, né, do que a gente trabalhou, a gente conversou razoavelmente sobre chamamento ao processo, trabalhou as hipóteses, né, novamente, a gente já tinha conversado isso na segunda retrasada. Vou botar aqui a Mariana. E se eu começar a falar muito alto, me avisem, viu? Para poder não ficar gritando no ouvido de vocês, pelo amor de... Pronto, olha, gente, só fazendo parênteses, Ricardo está dizendo que não deixe ligado YouTube, Netflix, tal. Acho que serve demais a dica. Tá, Simão, tá. Alguns alunos não conseguiram, né, acessar o Moodle, mas registre a presença aqui. Quem já registrou lá não precisa registrar aqui, tá? Oi, Mariana, boa noite. Livinha, boa noite. Sim, e aí conversarmos sobre chamamento ao processo, as hipóteses de chamamento ao processo, o procedimento, né, que é configurado exatamente naquela história de propor na época da contestação, e a gente trabalhou o conceito, né, que tem também no artigo, falando sobre a responsabilidade do réu de indicar o artigo, ou melhor, o endereço correto, né, dos chamados, bem como proceder às despesas quando não for beneficiado da justiça gratuita. Eu acho que disso aí a gente não precisa conversar mais. Entrou em denunciação da lide propriamente dita, eu falei quando se utiliza a denunciação da lide, né, fiz uma breve diferenciação para efeitos de distinção mesmo, né, para que a gente consiga identificar bem quando cabível a denunciação da lide, quando cabível o chamamento, e acho que um dos pontos que eu ressaltei mais nessa diferenciação foi exatamente a situação em que, quando eu falo de
chamamento ao processo, eu tenho uma relação direta, né, com o aspecto da obrigação solidária, na medida em que eu chamo os demais co-obrigados naquela relação jurídica. Enquanto que denunciação da lide tem uma relação direta também e intimamente ligada com o direito de regresso. Eu lembro que a gente chegou a ler as duas hipóteses, e nessas duas hipóteses, uma era da evicção, né, que eu até coloquei o slide da evicção, falei sobre em que consistiria essa evicção. Vou também exibir por aqui, tá? Para a gente acompanhar o passo a passo. Depois, eu posso até disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp, né? Eu baixo o arquivo e também mando para vocês, se preocupem não. Mas eu acho que essa questão do Moodle é porque é muita gente entrando nesse horário, tá? Certeza quase que absoluta, naquele horário que vocês me deixam falando aqui sozinha, que eu tô crente, tá todo mundo comigo, e tá todo mundo ali tomando água, vendo um negócio, pronto, esse aí que tá mais tranquilo, vocês conseguem entrar, tá? Então, vamos nós. Seguinte, e a referência e denunciação da lide e o exercício do direito de regresso. Eu sei, Livinha, tá sempre. Nos nossos corações também. Quando eu falo de denunciação da lide, qual é a proposta que eu, como denunciante, né, coloco ao judiciário? Olha, eu sei da minha responsabilidade, né, quanto ao processo, mas, eventualmente, por uma questão de economia processual, caso eu seja condenado, né, eu aproveito o mesmo processo, que é denominado como processo originário. Maria Rita dá a presença aqui, depois a gente resolve lá, fique tranquilo. E se eu for condenado no processo originário, eu já trago o denunciado, eu como denunciante, para perquerer, né, um pleito também, em relação ao possível ressarcimento dos valores que eu, como réu da ação originária, tive que arcar para o autor da ação originária. E nisso, eu disse que, diferente também do chamamento ao processo, a denunciação da lide, ela tem uma referência direta com, por não ser ato exclusivo do réu, como é o caso do chamamento. A denunciação, ela cabe tanto ao autor como ao réu, tá? Me lembrem aí quem foi que leu a hipótese, a segunda hipótese do 125, inciso 2. Quem foi na aula passada? Se denuncie. Eu li, Maria Rita. Pronto. Maria Rita, pois concentra aí, que eu vou botar os slides agora, certo? E a gente passa a relembrar, finalizar as hipóteses para iniciar um conteúdo novo sobre denunciação da lide, tá? Aí, isso aí, rapaz, o Simão vê que veio, tá aí? Arrasou. Maria Rita, lê aí, por favor. O Simão já facilitou nossa vida e botou no chat para você. Só o parágrafo segundo? Só o inciso segundo. O inciso segundo, desculpa. Não Aquele que estiver desculpa, obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Pronto. Além do caso, obrigada. Além do caso da evicção, né, eu tenho essa hipótese em que eu posso utilizar da denunciação da lide para exercer esse meu direito de regresso que decorreu de uma relação contratual. E aí eu vou retomar aqui com vocês a apresentação dos slides, tá? Pronto. E vamos nós. Vou logo para a hipótese que restou e que a gente precisa trabalhar hoje. Ó, Lucas, tu que perguntaste, tá? A gente continua a apresentação desses slides que a gente iniciou na aula passada. Então, a Maria Rita acabou de ler
né, essa hipótese, e um exemplo que vincula-se a essa hipótese é esse aí que eu coloquei destacado em laranja, que é a relação da indenização em que o réu denuncia a lide, né, a companhia de seguradora com a qual mantém contrato para que, se vier a ser condenado, poder exigir dela o ressarcimento pelos valores que tiver que embolsar o autor. É aquela clássica situação, até que eu dei o exemplo da minha aluna, que eu processo alguém porque bateu no meu carro e a pessoa, né, que é o meu ofensor, né, aquela pessoa que causou o prejuízo ao meu direito, ela aproveita o meu processo, né, de uma ação de indenização por danos morais, ou perdão, materiais, e já denuncia a lide, a seguradora. Em que projeção, né? A projeção de caso o réu, né, que é o denunciante nesse exemplo, seja condenado a pagar valores à autora, esse denunciante já continua, né, seu questionamento processual para reaver esse valor pago à autora do réu. Decorrente de que, Mirna, a seguradora deveria pagá-lo? Decorrente de um contrato firmado com essa seguradora, né, que, por hipótese, poderia se recusar numa instância administrativa a pagar. E essa situação é levada ao judiciário. Então, lembra, na figura da denunciação, eu, como denunciante, eu vou perquerer na denunciação a integralidade dos valores pagos por mim ao autor da ação originária, tá? Aqui eu não tenho divisão de responsabilidade de denunciante e denunciado, aqui eu quero repassar o prejuízo que eu tive como denunciante e ver ressarcido esses valores do denunciado. Então, a denunciação portanto, é uma demanda eventual. E por que eventual? Porque existe essa relação direta também, que ela se condiciona ao ressarcimento do denunciado, de possíveis valores pagos pelo denunciante ao autor, mas esse ressarcimento por óbito só ocorre se o réu também for condenado. A gente viu isso também na aula passada, que se o réu não for condenado, não tem por que se falar em exercício de direito de regresso, já que eu não tenho nada a ressarcir, ou melhor, já que o denunciante tem nada a receber a título de ressarcimento do denunciado, né, porque ele não teve prejuízo na demanda originária. Ela é incidental, por quê? Porque ela se apresenta já no curso do processo, né, e ela amplia de forma objetiva a demanda. E o que é essa ampliação de forma objetiva, Mirna? Essa ampliação de forma objetiva é porque ela aumenta o objeto, de fato, os objetos discutidos no processo. Então, a relação de pedidos de duas demandas que se relacionam de alguma forma, mas são independentes, ela gera a possibilidade de uma gama maior de pedidos feitos pelos interessados, que no caso, autor e réu originário, e a partir do momento em que o réu originário, né, denuncia a lide, esse terceiro interessado que é trazido ao processo, obviamente novos pedidos e novas pretensões vão surgir nessa segunda demanda, né. Então, eu acho que isso aí ficou tranquilo na minha cabeça, tá? Mas vamos lá. Também um ponto que eu acho que vale a pena, né, fazer um resgate. E quando a denunciação da lide for indeferida e não, desculpa aí que não é dor, for realizada, não for realizada, como ficará o direito potencial do denunciante? Então, ó, só bater no martelo numa coisa que a gente já conversou, que é a denunciação da lide, ela é um instituto processual, né, que tem como objetivo, um deles, gerar economia processual e também o melhor aproveitamento dos atos processuais para resolver
demandas que são correlacionadas, mas que correm independentes em seus pleitos. Mas isso é uma escolha desse denunciante, porque se ele não quiser exercer o direito de regresso dentro da ação na qual ele discute, né, o direito do autor originário, ele pode não exercer o seu direito de pedir ressarcimento dentro do processo de outra pessoa. Então, assim, não existe a preclusão do direito, no caso do denunciante, se ele não utilizar da denunciação da lide, tá? Porque ele pode, obviamente, formular o seu pleito em ação autônoma, depois, obviamente, de terminada a ação originária em que ele respondeu e pagou, né, possíveis valores ao autor originário da demanda. Então, assim, se ele não perquerer esse ressarcimento de valores por meio da denunciação da lide, ele faz depois em ação autônoma. Não fica prejudicado, nem preclui direito de ninguém. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, então, né? Vou voltar aqui para vocês. Para eu ler o que tem aqui. Mirna, tu pode repetir? Posso, Lara. Tu só me ajuda exatamente qual é o momento que ficou, né, que ficou aí a dúvida. Tá. Esse último slide, tá? Vou retomar o último slide aqui para a gente conversar sobre ele. Vocês estão vendo o slide também ao mesmo tempo? Ah, beleza, eu vou deixar assim para ajudar um pouco, tá? Então, vamos nós. O slide anterior, que é exatamente este, que não quer voltar, ele não quer voltar, tá? Congelou, mas enfim. O slide anterior, ele trabalha com o questionamento, ele inicia, né, com o questionamento seguinte. Se a pessoa, né, que é um possível denunciante numa demanda, ou seja, ele é réu de uma ação originária, em que ele possivelmente vai ser condenado e vai ter que ressarcir valores ao autor. Se ele, lá no período da contestação, ele não utilizar da denunciação da lide, ou seja, se ele não trouxer dentro do processo originário, aproveitar esse momento, se ele não utilizar da denunciação da lide, a pergunta é, ele perde o direito de pedir o ressarcimento de outra forma? Pergunto a vocês. Maria Eduarda, não. Não, pronto. E aí, a partir desses 2 nãos, 4, 6 nãos, de fato, a resposta está coerente, até porque se eu dissesse que a não utilização da denunciação da lide, né, da intervenção de terceiro, precluiria o direito dessa pessoa pleitear o ressarcimento dela de outra forma, eu estaria imperando o que a gente chama da figura do enriquecimento ilícito, né? Porque, tipo, necessariamente eu tenho que utilizar a denunciação da lide para questionar e pedir o ressarcimento de valores que eu acho que eu tenho direito. Então, por isso que vocês estão corretíssimos, e nisso, o que é que acontece? Eu posso, né, como réu, que já arquei com prejuízo, que já arquei com a condenação que a mim foi imposta, eu posso, não exercer a intervenção de terceiro, né, de denunciação da lide, eu posso propor a ação de indenização, né, para reaver o ressarcimento dos valores que eu paguei, alegando as mesmas coisas que eu alegaria se eu utilizasse da denunciação da lide. Ficou um pouco mais claro agora? É só para dizer que não preclui o direito do questionamento
né, do denunciante, se ele não fizer por intervenção de terceiro, ele pode fazer por ação autônoma, e aí ele demanda só ele como autor, né, por óbvio, e essa pessoa que seria a possível denunciada seria agora ré, tá? A Ana Paula fez uma pergunta aqui. Professora, não entendi bem no caso da extinção. No caso da extinção, ele pode também pedir em ação autônoma a extinção de quê? Da ação principal, é isso? Tá. No caso da extinção, aí depende como vai ser essa extinção, porque eu tenho, né, duas formas de extinção: extinção com resolução de mérito, e aí eu tenho, de fato, um pleito que se manifesta pela condenação ou não condenação, e eu tenho a extinção do processo sem resolução de mérito. Nessa situação de sem resolução de mérito, eu tenho um problema, porque se foi sem resolução de mérito, eu como réu, não arquei com nenhum prejuízo, então não tenho que falar em denunciação da lide, né, ou ação autônoma baseada em direito de regresso, né? Porque se eu não fui condenado a nada ainda, então faltaria aí, Ana Paula, interesse de agir, né? Seja em ação autônoma, seja por intervenção, porque se for sem resolução de mérito, porque sem resolução de mérito pressupõe que essa extinção, ela não condenou, não tem, isso pressupõe não, né? A gente pode afirmar que ela não condena. Maria Eduarda, vamos cá. Mirna, a denunciação da lide é vedada nas relações de consumo permitido. Maria Eduarda, eu tenho uma figura que eu até deixei para os slides finais, porque é muito interessante. O CPC, né, ele realmente veda essas possibilidades, em sua grande maioria, de intervenção de terceiro, justamente para não trazer prejuízo para o consumidor, né? Então, por exemplo, lá no artigo 88 do CPC, eu tenho uma vedação expressa da hipótese de utilização de denunciação e até tem uma menção também de chamamento ao processo, tá? Então, nessa perspectiva, assim, se eu pensar, Mirna, qual a relação principiológica das relações de consumo e intervenção de terceira? Eu diria a você, ela é estritamente limitada, porque o código teve essa preocupação em trazer uma vedação para proteger o consumidor, para que não ficasse aquela situação em que uma pessoa ou um réu jogasse a responsabilidade para o outro réu e aí ficasse aquela situação tão distante do ressarcimento do consumidor que dificultasse a seu próprio exercício de direito, tá? Esse é um primeiro momento. Agora, foi partindo, né, dessa premissa, em regra, lembrando, professora Ana Beatriz, em regra, é proibido, é vedada a utilização da denunciação e do chamamento. O próprio CPC trouxe uma hipótese, e aí foi uma hipótese legislada muito para alcançar as hipóteses que vertem sobre contratos de seguro, que são as hipóteses mais comuns de utilização da denunciação da lide. Agora, vamos por etapa, Mariana, segura aí um pouquinho. Mas aí o que é que acontece? Alguém abre aí, por gentileza, o 101, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor? E, por favor, esse alguém leia. Inciso 2. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Regressos do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido,
o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Pronto. Aí, olha, você tem o quê? Você tem que, no artigo 88 do CPC, eu tenho a vedação, né, da utilização de denunciação da lide, ao ponto que eu tenho uma previsão específica de permissão de intervenção em terceiro, que aí, o que é interessante, aí, eu sei que vocês estão, alguns estão fazendo cadeira de direito consumidor, vocês podem ver que parte dos justas, né, na área, eles falam assim, que foi um equívoco chamar isso de chamamento ao processo, a hipótese do inciso 2 do 101, porque ele define exatamente uma hipótese de denunciação, porque ele fala, olha, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, aí o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar o processo. Ele diz que é um chamamento ao processo, mas olha como ele define o que é denunciação da lide. Ao processo segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil, que era tipo assim, a seguradora chamar o ressegurador, né? Nessa hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu. Então, define uma hipótese que é exatamente denunciação da lide, mas, não sei por aqui do legislador, o nome, ele nem fala chamamento ao processo, fala chamar o processo, tá? Então, isso é um pouco atécnico, mas tanto os manuais de processo, quanto os livros de direito do consumidor, eles esclarecem que essa tecnia significa de verdade uma forma de denunciação da lide. Então, fechando o raciocínio aqui para responder a Mariana. A Maria não, perdão, a Maria Eduarda. Sim, é vedado, né, a relação está expressa no artigo 88, ao ponto que existe essa única hipótese que tecnicamente fala sobre chamar o processo, mas corresponde, em verdade, a uma denunciação da lide, e só é exercida nas relações de consumo para os casos de trazer esse terceiro, que no caso é a seguradora, para o processo para ressarcir os valores de um possível segurado. Mariana aproveitou aqui o gancho e fez outra pergunta difícil. A denunciação da lide pode ser utilizada nas relações trabalhistas? Mariana, essa também é uma situação que a gente tem uma relação muito próxima com o raciocínio apresentado para o direito do consumidor. Na situação que eu sei que vocês estão aí, contudo, estudando direito do trabalho com a professora Laís, eu sei que vocês já passaram pela parte do conteúdo da principiologia das relações de trabalho. Então, assim, se eu conseguir fazer um paralelo, né, dessa teleologia principiológica, tanto do direito consumidor como do direito do trabalho, eu sei que a relação do trabalhador como é a do consumidor, ela não é igual, né, nem processualmente, a situação que tem o fornecedor e muito menos o empregador. Então, também é visto com muita cautela a utilização de intervenções de terceiro, em geral, na seara trabalhista. Até porque nas relações existe um empregador específico. Sim, existe um empregador específico, a relação ela é um pouco mais clara, né? Mas a gente sabe que existem outras relações, né? Terceirizadas, e o tratamento, ele é muito cuidadoso para conseguir, né, dar sustentação e imperar o princípio da proteção ao trabalhador, tá? Mas, assim, eu posso dizer, Mirna, tem uma vedação expressa na utilização dessas demandas, não tem uma vedação
em relação a todas as formas de intervenção de terceiro, mas existe muita precaução na utilização desse instituto. Livinha está colocando aqui que até nos casos de terceirização existe também o vínculo direto. Por sinal, a relação de terceirização já foi bem melhor. Hoje é um negócio bem complicado em relação à responsabilização, né, do tomador. A quem deva ser responsabilizado? O vínculo direto, tá? Livinha, eu só não entendi esse final. A quem deva ser responsabilizado? O que seria? Só me explica um pouquinho aqui qual é essa, se é uma pergunta ou tu tá fechando o raciocínio. Você está me ouvindo, meu povo? Tô só? Ah, tá. Obrigada. Estamos. Pronto. Tá. Até nos casos de terceirização existe um vínculo direto de quem deve ser responsabilizado. Sim, Lívia, tá certíssima. Pronto. Então é isso, né? Essas duas ressalvas e o direito consumidor aí permitiu um pouco mais. Mas teve uma tecnia aí na escrita. Mariana, fique conosco. Eu sei que deve estar numa peleja grande aí na tua internet, né? Pois bem, vamos nós. Antes de passar para o procedimento, meu povo, até aí, tá razoável? Estão entendendo mais ou menos? Certo. Então, vou lá. Beleza. Então, conversemos agora sobre um mapa mental que eu vou colocar aqui para vocês, que engloba tanto a situação do Instituto em si, quanto o procedimento, né, da denunciação, que pode ser feita pelo autor, pelo réu e o caminho de cada um, tá? Voltamos aqui. Achei legal, porque... Vixe, como tá pequenininha. Tá micro para vocês também? Vai só para mim que tá micro. Tá micro, vai tá, Deixa eu fazer aqui de outra forma. Vou fazer, tá pequenininho demais, eu sei. Vamos melhorar essa brincadeira aqui. Então, vamos nós. Tô botando agora a tela cheia. Melhorou, né? Então, olha. Eu vou abrir ainda mais, porque esse slide é pequeno. Denunciação da lide pode ser feita pelo autor e pelo réu. Vou pegar aqui uma canetinha. E aí, como é que funciona, né? O primeiro denunciado só cabe uma denunciação sucessiva. Ah, não, então eu vou fazer aqui diferente. Pode ser feita pelo autor ou pelo réu, tá? Isso é uma característica. Segunda característica, é opcional, porque esse direito de ação, né, de um pleito regressivo, ele pode ser exercido tanto pela denunciação da lide, mas também em ação autônoma, né? E aí, isso, né, de ser utilizado o direito de regresso em ação autônoma é comum quando for proibido, né? Ou seja, nos casos de direito consumidor, em sua grande maioria, tirando a hipótese do seguro, né, que é permitido lá no CDC, como é que as pessoas utilizam para ser ressarcidas? Se for a relação de consumo, ela vai utilizar de ação autônoma, ela não pode utilizar de denunciação da lide na maioria das vezes. Direito consumidor também a gente tem que ter a mesma cautela, mas também a pessoa pode exercer seu direito de regresso quando
puder utilizar da intervenção de terceiro, mas o juiz, assim, não entender, que é muito comum, né, nas relações trabalhistas, ou seja, não existe a vedação, existe a possibilidade, mas ao receber a denunciação da lide, o pedido de intervenção de terceiro, o juiz, às vezes, pela cautela e para manter, né, a principiologia das relações trabalhistas, ele indefere o pedido. E aí também a pessoa utiliza a ação autônoma para reaver esses valores que, porventura, devem ser ressarcidos. Ou então, quando a denunciação da lide, né, não for provida, no sentido de dela realmente não ter êxito. E aí o questionamento pode vir de outras formas, e um deles é ação autônoma. Mais uma vez, hipóteses. A hipótese que foi lida na aula passada e que a Maria Rita releu, a hipótese segunda, ou seja, a situação da ação da evicção, né, aquele que perde o bem por determinação judicial, e também a situação que a gente trabalhou hoje, que é a de ação regressiva, em que o denunciado deve ressarcir ao denunciante. Outra característica é que na denunciação da lide, né, se for feita pelo autor, qual é o momento, Mirna, de apresentar? Eu acho que eu cheguei a falar nisso na aula passada. Se for o autor, que é menos comum, mas que pode, obviamente, utilizar dessa denunciação. Se ele quiser, assim, proceder, ele deve fazer logo na inicial. E aí eu tenho o quê? Uma formação de um litisconsórcio, né, pelo autor, e aí vai ser um litisconsórcio que é formado na petição inicial, e eu tenho que esse litisconsórcio facultativo, ele estabelece o litisconsórcio passivo entre denunciante e denunciado. É o menos comum, mas tem a possibilidade. Mas também a denunciação da lide, com mais frequência, pode ser exercida pelo réu, e qual é o momento que o réu faz para exercer o seu direito, né, de denunciação? Ele faz na contestação, no seu momento de contestação, e, né, a miúdes, também pode exercer em ação regressiva, né, autônoma. E eu coloquei aqui mais duas hipóteses, que é quando o réu for revel, né, ele pode, o que é a revelia? É quando o réu não apresentar contestação. Mesmo assim, ele pode utilizar da denunciação da lide, porque a primeira hipótese é contestar o pedido do autor. Então, ele contesta o pedido do autor e aproveita esse mesmo momento para fazer a denunciação. Mas quando ele não contestar, e aí isso configura o réu ser revel, ele pode exercer o direito, né, do pleito regressivo por intervenção de terceiro na modalidade de denunciação da lide? Pode. O que é o réu revel? É não apresentar a defesa, não apresentar a contestação, mas isso não impede que ele apresente o pleito de ação regressiva. É mais ou menos assim, eu não vou me defender, por sinal já sei que eu vou ter que pagar, mas eu já apresento aqui um pleito de denunciação da lide para que, eventualmente não, certo, né, porque a situação de ficar revel já fragiliza demais o réu. Eu pagando ao autor, eu também já posso reaver esses valores do denunciado. E tem outra hipótese que, na verdade, acaba sendo um tipo de contestação, que é assim, o réu pode denunciar a lide, né, quando ele confessa a matéria inicial, ou seja, ele apresenta uma contestação, mas é uma contestação que confirma o pleito do autor, né, ele concorda com o pleito do autor, mas, não obstante essa contestação for reconhecendo o direito do autor, o que também não é uma coisa muito comum, ele também já apresenta o pleito de denunciação da lide, tá? E se o réu também pode apresentar, né, o seu pleito. E aí vamos nós, né? Ó, se vencer, quem vencer? O autor, né? Pode executar a sentença também
contra o denunciado. O que é que significa isso? Que a situação que se estabelece entre denunciante e denunciado segue aquela mesma linha de sucumbência, né? Ou seja, o denunciante, ou melhor, o autor e o réu da originária têm uma relação processual que se estabelece entre vencedor e vencido, e, obviamente, o vencido deve arcar com a sucumbência processual, enquanto que a segunda demanda, né, que corre em paralelo, e existe uma relação aí condicionada para ser apreciada, a relação entre denunciante e denunciado também serve para que se faça a compensação ou o ajuste das verbas, das sucumbências, na verdade, nem das verbas, mas da sucumbência. E isso é que eu tenho que a sentença que o réu originário é condenado, ela é o melhor título para que seja utilizado para executar o direito de regresso exercido pelo denunciante em relação ao denunciado. Fazendo aqui um aparato um pouco mais simples, significa dizer, se a denunciação da lide ela é condicionada à condenação do réu originário, o pagamento dos valores do réu originário ao autor, essa mesma sentença, ela serve como um título executivo para que o denunciante possa operar o seu direito de reaver ressarcimento do denunciado, tá? Ou seja, porque eu tenho comprovadamente que a minha pretensão de ressarcimento, ela demonstra o seu interesse de agir. E vamos lá, né? Efeitos da denunciação da lide. Denunciante vencido na ação. O que é o denunciante vencido na ação? É a pessoa que é o réu da originária. Ela tem que pagar ao autor da originária e exerce seu direito de pleito regressivo contra o denunciado. E quando o denunciante for vencedor na ação, ou seja, o autor da originária, por exemplo, perdeu, como é que fica essa situação? A situação fica, não vai ser possível a apreciação da denunciação da lide, já que eu não tenho a condição necessária para implementar esse interesse de agir, que é o que, Mirna? É exatamente um pleito regressivo, um pleito de ressarcimento. Se o denunciante foi vitorioso, né, e ele não tem ressarcimento a ser compensado, eu tenho que, ele também não deve arcar com a sucumbência do pleito da denunciação, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa relevantíssima. Não, aí agora a gente vai passar para o Simão. Simão, tá aí? Sim, sim, sim. Oi, você mesmo. Então, vamos falar sobre o artigo 126, Simão, por favor. Não, antes, desculpa. Meu povo, esse aparato, eu não sei, são muitos elementos, mas eu tentei só deixar um pouco ilustrado alguns pontos, tá? Então, se tiverem dúvida, mandem aqui que eu vou acompanhando. Sim, Simão, à vontade. 126. Estou sem microfone, não acredito. Deixa eu ver se é verdade. Eu tenho como verificar. Não, Simão, tu tá com o microfone. Liga essa câmera. Deixa eu ver. Pode ser em Libras também. Mas, rapaz, tu escapou. Por favor, alguém voluntarize. Eita, Cíntia, não vale mais nessa, não. Tem que explorar o pessoal de sempre. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131.
Beleza. É exatamente o que a gente trabalhou, né, nos slides anteriores, do momento. O momento de se propor a denunciação. No caso do autor, no caso do réu, e vocês lembram do 131? O que são as formas do 131, e é geralmente por isso que eu trabalho primeiro chamamento e depois denunciação, porque na forma e nos prazos do 131, é a situação se for exercida a denunciação pelo réu, ele tem que, na contestação, né, indicar o endereço correto do denunciado ou dos denunciados, bem como recolher as custas, se ele não for beneficiário da justiça gratuita, no prazo de 30 dias. E em comarcas distintas, esse prazo é um pouquinho maior e chega a 2 meses. Oi, Cíntia. Tá certo, Simão, tá perdoado. Pedindo para aceitar. Ela não tá aparecendo para mim. Ô, Jesus. Linara, minha filha, não tá aparecendo. Pede para ela sair e entrar de novo, ver se aparece para mim. Porque não tá aparecendo. Tá, então vamos lá. Sim. 127. Por favor, Mariana, você que já foi com esse espírito acolhedor. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Tá, cadê o artigo, Simão? Já estou sentindo falta. Tá, então, Mariana, desculpa, vai, só de novo aqui, porque meu áudio fugiu um pouquinho. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Pronto, é a mesma coisa que a gente também já tinha trabalhado no artigo anterior, que diz sobre o quê? Que diz que, além do autor também exercer, ele o faz na petição inicial, e quando o autor faz, né, essa denunciação em sua petição, ele forma uma relação de litisconsórcio passivo entre denunciante e denunciado, tá? E aí ele gera também, né, e por óbvio, para o denunciado, né, o seu direito de resposta, né, o seu direito de defesa. Bruna, eu acho que não, mas eu não tô, a Linara não aparece para mim. Ela ainda está tentando. Eu te aceitei, mulher, tu não tá aqui comigo. Tá. Tenta aí, ver se consegue. Sim, então vamos nós. 127, Mariana, sem abusar da sua boníssima vontade. Só para a gente fechar. Quer dizer, fechar não, ainda tem umas coisinhas. Cento e 127 já foi, 128, Não, de novo não, eu estou errada. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1º, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Tá, então assim, esse é o caso também do mapa mental lá. Se o réu denunciado, se o denunciado confessar, né, os fatos alegados pelo autor da inicial, ou seja, se o denunciado já está confessando, óbvio, né, que o denunciante poderá prosseguir com seu pleito, porque o denunciante, se o denunciado reconhece, já vai ter direito ao ressarcimento. Então, essa hipótese também está lá no mapa mental, da situação do denunciado confessar, e se o denunciado confessar, o pagamento de ressarcimento deve ocorrer. O que mais? Inciso 2º. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa,
eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Tá, deixa eu fazer aqui só uma correção que eu errei. Mariana estava lendo contestar e eu estava lendo o inciso 3, tá, Mariana? E demais, me desculpem, eu que tive aqui um lapso. Acho que é muito tempo em casa. Quando a Mariana leu contestar, é uma hipótese também que está no mapa mental, mas a situação de explicação é outra. Assim, se o denunciado, né, que é o terceiro aí, contestar o pedido que foi formulado por autor, isso na hipótese do autor exercer o seu direito originário, né, de pleitear ressarcimento, mas se o denunciado pelo réu contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal o litisconsórcio dos dois, denunciante e denunciado, porque o denunciado, ele não assume, né, a sua responsabilidade, e aí o direito exercício de direito de defesa, ela permanece em processo normal, né? Isso se ele contestasse assim, eu não assumo minha responsabilidade. Aí vai ser processo comum de conhecimento e cada um vai provar a sua parte. Gente, pedindo pela conta de outra pessoa. Mas eu não vedei ninguém, gente. Pior que eu não sei nem... Manda ela colocar o mesmo link, eu não deixei restrito. A POB mesmo. Sei nem como é que eu faço para trazê-la. Até o Valmar, do começo da aula, entrou, e não era nem nosso, mas ele entrou. Bota lá, Jandervan, no Moodle. Tem não. Ou melhor, tem até 250. É muita coisa. Botem lá no Moodle para ela. Sim, então vamos lá. Na pior das hipóteses, quando eu conseguir converter essa gravação aí para o YouTube, né, a perda é pequena. Sim, aí a Mariana leu o inciso 2, se o denunciado for revel. E também foi a hipótese que eu trabalhei. Se ele for revel, é como se fosse assim, uma concordância tácita com o pedido do autor, né? E nessa situação, ele se abstém de se defender. E aí, por isso que o direito de regresso também pode ser exercido, porque quando o réu, né, deixa de se defender, é quase certo que a condenação vai existir. Mariana 3, porque eu, né, me atrapalhei, mas por favor. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Pronto. Então é isso. A hipótese nem é até mais expressa, no sentido de que, se o réu da ação originária, ele não é nem que ele não se defendeu, é que ele apresentou contestação, mas no sentido de concordar com o pleito do autor. Ou seja, é certo, não é quase certo, não, é certo que ele vai ter que ressarcir os valores ao autor, e aí essa demanda da denunciação, da relação de denunciante e denunciado, vai ser julgada com certeza, e provavelmente também vai gerar um ressarcimento, né, do denunciado para o denunciante, que nesse caso é o réu, e que, por concordar com o pedido do autor, já até arcou com a condenação desse pleito autoral. Ok. Digam sim ou não, talvez. Vocês se arrumam para vir para a aula, meu povo? Só assim fazer um parêntese. Jamais, às vezes... Pois a gente fica assim, né, sem pijama. Pois é, mas tem uma hora que dá abuso de estar com aquela roupa de casa toda hora, toda hora. Não vou dizer que eu tenho vontade de me arrumar que nem Roberta 40, mas de vez em quando até perfume a gente passa, né, para dar uma animada. Linda, correndo do trabalho.
Aula de manhã tá carinchada. Essa aí eu tirar da câmera com certeza. Não, a Roberta tem que fazer um estágio com ela para saber me comunicar daquele jeito. Obrigada, Jandervan. É ícone, eu também acho, figura icônica. Então, beleza. Porque senão vocês são meus nesse momento, eu fico com ciúme. Vocês começam aqui a elogiar os outros professores, eu prefiro ficar enganada, que vocês só são meus. Então, pois bem, vamos nós. Mariana, a explorada, coitada, Mariana, gratidão. Por favor, 129. E Falta o parágrafo único do 128. Faltou, então, parágrafo único 128. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado nos limites da condenação deste na ação regressiva. Pronto, é também o que estava no mapa mental, né? Ou seja, a condenação do réu que arcou com os valores que tem que pagar o autor, essa mesma sentença que condena, ela já serve como um título para que o denunciante, no caso o réu, possa exercer também o seu direito de regresso pelo mesmo instrumento, que é a sentença de condenação, tá? Que mais? Aí sim, aí é aquela relaçãozinha de sucumbência. Agora sim, agora o 130, que agora vai fechar. O 130 ou o 129? A gente chamou o 128. Ô, gente, tô dizendo, tô batendo na cabeça, gente. Me ajuda. Eu tô fazendo um teste com vocês, ver se vocês estão aí mesmo, de verdade. Só que não, né? Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Vamos lá. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da... Tá. E aí é só reitero o posicionamento que a gente já fez. A situação da denunciação da lide, ela é demanda eventual porque ela se condiciona a possível condenação. Se não houver condenação, não tem que se falar em julgamento da denunciação da lide, já que o direito de regresso é exercido quando há condenação e o ressarcimento desses valores. Então, se eu não tenho condenação no processo principal, o denunciante, né, sendo o réu, não tem que se falar em direito de regresso. É só essa besteirinha. E parágrafo único, Mari. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Tá. Como tem aqui mais de uma pessoa tentando entrar, eu vou fazer assim, eu vou sair e vou tentar ver se... vou tentar ver se eu restabeleço, tá? Segura aí, não vai cair ninguém, não. Mariana entrou. Linara, manda esse link aí. Bruna entrou de novo pelo computador agora. Bora, Linara, falta só você. Vamos lá. Oi, Matheus. Tudo bom, Matheus? Saudade de você, Matheus. Pronto. Falta só Linara, avisa aí, que a gente tem uma chance agora. Sim, vamos nós. Tudo ótimo, Matheus. A relação de amor muito grande aqui. Pronto, então, continuando. Mariana, volta pra gente. A Mariana, estuda-te, a Mariana, leitora oficial. E, Mariana, por favor, parágrafo único do 129. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.
Tá. Isso aqui me lembrou muito a pergunta da Lara, acho que da aula passada, sobre a relação de sucumbência, quem arcava. Não sei se tem a ver ou se eu estou mais doida do que eu já sou, comumente. Mas na minha cabeça ficou uma coisinha da Lara ter trazido isso já para a gente. Em que ponto? Em que toca a situação de eu sou o denunciante, ou seja, eu estou trazendo uma pessoa que inicialmente não é parte, mas que é trazida ao processo para atuar como terceiro interessado na modalidade de denunciação da lide, ou seja, uma intervenção em terceiro provocada. E nisso, eu, denunciante, perco a demanda. Isso significa dizer o quê? Se eu perco a demanda de denunciante e denunciado, aí eu já estou falando nesse paralelo, como é que fica a situação da sucumbência? Você acha que o denunciante deve pagar sucumbência por ter envolvido um terceiro no processo que, na verdade, ficou demonstrado depois da apreciação dessa intervenção que esse denunciado nem tem que responder? Mirna, não entendi o que tu perguntou, Mirna. De novo, eu estou perguntando se eu denuncio alguém no processo, trago esse terceiro, e quando o juiz vai julgar a minha denunciação, ele não responsabiliza o denunciado, ele não responsabiliza o terceiro. Ou seja, eu perdi o direito que eu estou requerendo de reaver valores por ressarcimento, certo? Como é que fica essa situação em relação à sucumbência? Acho que sim, tu diz assim, Mariana, o denunciante deve arcar com as custas do processo e a sucumbência no geral, tá? E é isso que a Mariana leu. Lara, tu que trouxe esse questionamento já para a gente na aula passada, se posiciona um pouquinho para a gente trocar também as ideias, para ver se eu consegui chegar no que tu trouxe para a gente, né? Linara entrou! Pode abrir, Lara, teu microfone. Ah, tá, porque tu tá. Deu certo, antes tarde do que nunca. Com certeza. Deus me livre, tecnologia é osso. Não, mas a gente melhora. Já tô na dica. O pessoal não consegue entrar, eu saio, entro e boto todo mundo. Pois Funcionou. dá, mas eu tentei demais. Pois tá bom, obrigada. Nada, amor. Pronto. Lara. Professora, eu concordo com o que a Mariana falou, de que, Sim. no caso, a sucumbência ficaria para o denunciante, uma vez que ele que deu início à ação, e aí ele foi a parte que, por sua vez, perdeu, então cabe a ele o ônus da sucumbência. Beleza. Não, sua explicação fechou aí o raciocínio por completo, né? E tem uma situação interessante, porque, tipo, a relação de denunciante e denunciado, ela depende inicialmente se a ação originária é julgada procedente ou não, né? Mas imagina que a ação originária é julgada improcedente e a pessoa, né, que já tinha denunciado o terceiro, ela acaba também perdendo o seu objeto de pedir ressarcimento. Então, existe aí também uma sucumbência que deve ser arcada. E lembrando aí com o que Mariana escreveu, a sucumbência, ela compreende as custas processuais, mas também tem a menção lá dos honorários advocatícios, sem esquecer, minha gente, a situação da gratuidade da justiça, tá? Aquela suspensão lá pelos 5 anos, se for o caso. Maravilha. Falta o quê, meu povo? Terminamos o quê? Terminamos a situação aqui
denunciação da lide? Não, não terminamos, porque tem 2 institutos aí que estão lá no comecinho. Eu quero a leitora originária. Quem era a leitora originária aí do 125, parágrafo 1º? Por favor. Quem for o leitor originário do 125? Tu também, Mariana, tadinha. Maria Rita, eu vou te dar um descanso. Maria Rita, minha filha, me ajude. Alô, Maria Rita não está conosco, Jesus. Tá sim, Maria Rita. Alguém avisa a Maria Rita que esse foi o momento que eu chamei ela, avisa aí no WhatsApp que ela está assistindo a novela. Misericórdia. Vou começar a usar esse artifício agora. Assim, fulano. Que loucura. Meu Deus. Quem é que tá com... Mariana, não vou te explorar. Raíza. Ajuda, Raíza. Vamos lá, Raíza. Lê aí um pedacinho. É o 125, inciso, parágrafo 1º. No CPC, exato. Cadê? Gente, já que ninguém fala, professora, vamos lá. Artigo 125, parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma, quando a denunciação da lide for indeferida, deixa de ser promovida ou não for permitida. Tá, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Beleza. Agora eu quero ver o que está aí. Lucas, escreve aí o que tu acha que o significado de sucessivo. Ou fala pra gente. Quero ver quem tá agora. Foi animado. Lucas, bota aí, Gabi. Cri, cri. Vou dar só uma presença. Quem chamar aqui... Obrigada, Gabi. Lívia, já sei que tá. João Vitor. Hoje só tá uma purunga. Gabriel aí. Gabriel, fica aí, peraí. João Vitor, você está aí? Não, Gabriel, você vai ler, não. Eu quero só que coloque aí, Gabriel, o significado da palavra. Minha gente, eu vou dar só uma frequência. Misericórdia. Da palavra sucessivo. Escrevam aí o significado da palavra sucessivo, que eu quero ver quem é que vai ganhar dos presentes. É agora, menino. Que vem depois. Depois, Gabriel. Cadê? E depois que vem em seguida. Bom. Gabriel aqui já tá lembrando de sucessão. Está aí. Suceder, linda. Só faltou ir para a etimologia da palavra. Muito excelente. Cadê? É a relação de sequência do continuado. Lucas, tu estava onde, Lucas? Do continuado, certo? Em sequência. Mateus, love com você. Isso, seguinte. E aí, tá, o que acontece? O que é uma relação de denunciação sucessiva? A relação de denunciação sucessiva, ela compreende a situação em que existe um autor e um réu, né, do processo originário. E, além dele, ainda existe o
réu originário que vai agir como denunciante. E como denunciante, a pergunta é, se o denunciado tiver também alguém que seja responsável por isso, será que o denunciado também pode utilizar da denunciação e trazer um outro terceiro para o processo? Ou seja, eu vou ter pelo menos 2 denunciados e 2 denunciantes? Só uma vez. Mas só uma vez a partir de quê? O que é uma única vez exercer a sucessiva? Vou pegar aqui um exemplo. Ó. Pegar aqui quem está aqui. Vou chamar nomes aleatórios e a pessoa vai dizendo sim para poder usar no exemplo, tá? Ana Clara, tá aí? Cadê o cri-cri-cri, Gabi? Bote aí. Gabi, tu não deixou não, tu é meu cri-cri-cri oficial. Peraí. Ah, obrigada. Pronto, Ana Clara não tá aqui. Caio. Caio. Oi, beleza. Caio. Denuncia Ricardo Vieira. Diz sim, Ricardo Vieira aí. Show. Ricardo denuncia Ricardo Vieira. Né? Porque, ou melhor, Caio denuncia Ricardo Vieira porque Caio é réu numa ação originária. Daí, a situação ainda estende o seguinte exemplo. Caio me vendeu um carro, certo? E, ou melhor, Caio me vendeu um carro. E na hora que ele me vende um carro, eu sofro uma ação de Jandervan, que também está aqui. Caio me vende um carro, porque efetivamente eu achei que eu estava comprando um bem sem vícios. E Jandervan se manifeste, e Jandervan ingressa com ação contra mim. Isso, a hipótese de evicção, perfeito, cara. Pensando que eu tenho a possibilidade de vender, de perder esse carro para Jandervan e sofrer uma evicção nesse processo que eu estou respondendo, o que é que eu faço? Nesse temor, eu já chamo quem me vendeu, o alienante. Eu, ré da ação do Jandervan, chamo o Caio. E o Caio é o primeiro denunciado. Beleza. Só que o Caio já me vendeu esse carro porque ele comprou esse carro de Ana Clara. Mais uma chance, Ana Clara, tá conosco? Tá, então vamos para o Isaac. O Caio já tinha comprado esse carro de Isaac, que tá aqui também. Minha gente. Aí, Ana Clara, presta atenção, ó. O Caio me vendeu um carro, certo? Só que eu achei que estava comprando um bem desembaraçado, sem vícios, e de repente vem uma ação judicial do Jandervan dizendo que o carro é dele. Eu, na iminência de perder esse carro e sofrer uma evicção, que é uma das hipóteses da denunciação da LIDE, eu tirei o Ricardo, mas eu vou chegar no Ricardo. Eu denuncio ao processo quem me vendeu, que foi o Caio. Caio, por sua vez, primeiro denunciado, ele disse assim, não, tudo bem, mas eu já comprei esse carro do Ricardo Vieira. E aí o Caio denuncia a LIDE, o Ricardo Vieira. Então, fica uma sequência assim, ó. Mirna, que é a ré originária, denuncia, né, Caio, e Caio denuncia Ricardo Vieira. Porque essa venda foi em sequência, né? Um comprou de outro, comprou de outro. A pergunta é, cabe ainda a Ricardo Vieira, caso tenha comprado a Priscila, que está fazendo assim,
tenha comprado a Priscila esse carro. Cabe Ricardo denunciar também Priscila e trazê-la para o processo? Gabriel, para no Ricardo. Ricardo Batista, não. Mateus, Lucas, Mariana, note. Tá. E aí, vamos lá. O que é uma denunciação sucessiva? É quando você consegue enxergar dois denunciados. Eu já tenho 2 denunciados. No exemplo. Eu já tenho 2 denunciados. Valha-me, nossa, espera aí. Cadê Lara? Note. Tenho 2, tá. E aí, voltando aqui à leitura. Quem é que estava lendo, meu povo? Não sei mais nem quem estava lendo. Quem estava lendo? Leia aí de novo para Ricardo, por favor. Leia aí só esse finalzinho. Só um minuto, professora. É o parágrafo 2º, né? Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Pronto. Então, significa dizer que para no segundo denunciado. A partir do momento que chegou no Ricardo, que foi o segundo denunciado, o Ricardo pode até exercer seu direito de regresso, mas em ação autônoma. Tá? Essa situação, ela é importante a gente, né, enxergar, porque a relação de sucessividade, ela só vem a existir depois que já tem a primeira denunciação. Né? Então, assim, se a pessoa que é o primeiro denunciado, ela tem, sim, o direito de denunciar mais um, e para aí, tá? Que é o sucessivo. Beleza. E vamos fechar essa brincadeira agora. Vou botar aqui o finalzinho do slide, para trabalhar as últimas hipóteses, tá? Olha, admite-se uma única denunciação sucessiva, que foi exatamente o que Ricardo leu, né? E, passado disso, a gente conversa sobre uma situação que a gente falou na segunda, só não dei esse nome, que é possível fazer denunciação impersalto? E aí, o que seria essa denunciação impersalto? A possibilidade de acionar diretamente o efetivo responsável pelo dano. O que é que consistiria isso, Mirna? Consistiria, no exemplo, né, trazendo aí a denunciação sucessiva. Imagine que eu denuncio a lide o Caio. Mas, ok, o Caio pode chamar o Ricardo, tranquilo. Mas se o Caio, antes de eu denunciar, ele diz assim, olha, Mirna, eu comprei, né, esse bem do Ricardo. Em vez de tu me trazer para o processo, por que tu não traz logo o efetivo responsável por ele? Né? Porque eu já comprei esse bem do Ricardo. Então, não me denuncia logo a quem me vendeu, que é o Ricardo Vieira. E aí, a situação seria essa. Eu já chegar na pessoa que me trouxe o prejuízo diretamente, pulando uma cadeia. E nessa situação, o CPC foi expresso em dizer que não, que é necessário que eu chame sempre a pessoa que é responsável, né, pelo prejuízo de forma direta e imediata. Caso, né, seja a situação, o exemplo, ou seja, haja outra pessoa também responsável e que deve, né, obviamente, ressarcir a esse denunciado, que esse denunciado exerça o seu direito
de regresso, seja por denunciação sucessiva, seja por ação autônoma, mas eu não posso pular responsável, eu sempre tenho que demandar, utilizando da denunciação da lide, aquela pessoa que diretamente a mim está relacionada pela relação jurídica que foi obrigacional, que foi estabelecida, né, entre elas. Dá para entender isso? Aguardando vocês. Tá, beleza. Então, vou fazer aqui um fechamento com o último slide, que eu botei um paralelo para a gente diferenciar denunciação da lide de chamamento ao processo, porque como são, né, muitos dispositivos, na verdade são poucos dispositivos, mas com muitas partes, né, porque tem muitos incisos e parágrafos, tanto o chamamento como a denunciação, aí esse compilado ajuda a gente a fazer a distinção entre os dois institutos, para a gente saber utilizar na prática, ao tempo que também resgata os conceitos, né, que estabelecem cada tipo de intervenção dessa, tá? Vou aqui abrir de novo. Então, vamos nós. Vou botar só o slide. Pronto. Que é essa denunciação da lide versus chamamento ao processo. E vamos nós. Coluna da esquerda, chamamento ao processo, coluna da direita, denunciação da lide, características, né, de cada um. Então, vamos lá, chamamento ao processo. Em relação a quem propõe, chamamento é exclusivo do réu, já na denunciação cabe ao réu, mais comumente, mas também é cabível ao autor. No chamamento ao processo, existe uma relação jurídica que se estabelece entre os chamados e o adversário que realiza o chamamento. Então, o réu, né, que realiza o chamamento, ele tem uma relação jurídica com as pessoas que ele está chamando, porque eles são co-obrigados, né, a situação lá dos co-fiadores, co-avalistas. Então, existe uma relação jurídica entre os chamados, existe entre aquele que exerce o chamamento, mas também existe uma relação entre o autor, né, e os chamados, que é exatamente isso que ele está colocando. Então, lembra, chamamento ao processo, além de existir, e na denunciação, por óbvio, também vai existir, uma relação jurídica entre quem exerce o chamamento e quem é chamado. No chamamento, necessariamente vai existir a relação entre o autor da demanda e também esses chamados, que são trazidos pelo réu. Na denunciação da lide, é o contrário. O autor, né, mesmo que exerça a denunciação, ele não tem uma relação direta com o denunciado. A relação que existe entre de relação jurídica que tem nessa intervenção de terceiro entre denunciante e denunciado. Não existe relação jurídica entre o denunciado e o autor da demanda. Tanto é que foi aquela situação da segunda que a gente trabalhou. Se eu chamo só a seguradora, sem chamar o efetivo causador do dano, que é o segurado, minha ação vai ser extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade passiva da causa, né, que é a legitimidade passiva ad causam. Agora, se eu chamo segurado e seguradora, porque o segurado foi quem me trouxe o prejuízo na batida do carro, aí eu consigo manter esse processo, tá? Relação do chamamento ao processo. O chamamento poderia ter sido parte, ou melhor, perdão, o chamado poderia ter sido parte desde o início da demanda. E para isso acontecer, bastava que o autor assim tivesse exercido. Mas, como a gente sabe que as obrigações solidárias, elas dão ao autor, né, essa faculdade de chamar quem ele quiser, a gente sabe que o autor pode chamar
não todos os réus, mas os réus que a ele interessar, mas que ele poderia ter sido chamado, né, desde o começo, ou seja, essas pessoas que foram trazidas ao processo por chamamento ao processo, elas poderiam figurar desde o início no polo passivo, se o autor assim quisesse. O chamamento ao processo, não, que é o exemplo que eu falei um pouquinho antes. O denunciado, ele nunca pode, pelo menos sozinho, figurar na petição inicial, tá? Ele vai figurar na petição inicial, mas se for trazido ao processo também aquele que é a pessoa que causou o dano de forma direta e imediata. Ressarcimento dos valores no chamamento ao processo, uma relação de cota-parte. Existe uma composição, né, de valores, mas na qual cada um responde sua cota-parte. Na denunciação, não. Eu vou pedir o ressarcimento integral dos valores que eu arquei, né, ao pagar a condenação ao autor da ação originária. E no chamamento ao processo, como regra, né, poderia ser admitido nos autos como assistente litisconsocial, porque, lembra, a situação que está sendo discutida entre autor e réu no chamamento ao processo, a obrigação também originariamente pertence aos outros chamados, eles só não foram trazidos no começo do processo na petição inicial, mas uma vez que eles vêm ao processo, é direito deles e por isso que eles poderiam vir ao processo também, não só como chamados, mas como assistentes na figura litisconsocial, porque o direito também ali discutido é deles. Por outro lado, no caso da denunciação, né, a regra também é que o denunciado, no máximo, pode vir, além de, na forma da denunciação da lide, no máximo pode vir para ser assistente simples do denunciante, tá? E, tá, vou voltar aqui para vocês. Beleza. Tem uma perguntinha aqui, Deixa eu ver. Yes. Tá, então vamos lá. Vocês conseguiriam distinguir uma situação da outra, no caso concreto, assim, a partir da análise dessas hipóteses? Se eu colocasse a situação agora e dizer assim, tá valendo um ponto para NP2, alguém se aventuraria? Joga. Aí. Pronto. Pois eu vou fazer o seguinte, toda vida eu estou extrapolando o horário, né, e aí a Laís, na segunda-feira, já me deu um carão, porque disse que vocês não tiveram tempo pro lanche, né, mal sabe ela, ou sabe, né, ou sabe ela que o lanche de vocês, às vezes vocês não estão comigo ou com ela, né, vocês estão no lanche, mas vamos fazer o seguinte, eu vou trazer um caso concreto, e aí eu vou jogar para vocês no começo da aula. Ô, Matheus, olha, tu tá, sei não, viu? Eu vou jogar essa situação para vocês, para ver se esses conhecimentos teóricos conseguem ser aplicados na prática, tá? Ô, Maia, fofa. Vocês sabem que eu sou muito ressabiada com o negócio de elogio, né? Mas é porque nossa relação é de muito amor. Mas eu sou muito honesta, que eu estou morrendo de saudade de vocês. Até aqueles que ficavam olhando a minha aula todinha no celular, assim, que eu ficava assim meio chateadinha e tal. Mas eu morro de saudade até de ver isso aí. Que faz falta demais. Eu sei que é verdade, eu sei. E agora que a gente ama bem. Vocês estão dentro da minha casa, já viram aqui, né? Enfim. Milhões de coisas. Nunca fez isso, Simão, com certeza. Também, Caio, olha, Caio. Mês todo, pois é, meu povo, mês todo, eu tinha tanta esperança. Professora, só um adendo. Quando formos ao Cariri, quando formos nos restaurantes e bares, vamos dizer que somos seus alunos para não pagarmos conta, viu? Porque sei que você é autoridade por lá.
Vixe, Maria, pois não vão não, que vão passar vergonha. Muito fofo. Não faça isso, Ricardo, não faça isso, ninguém. Professora, sim, surfo, eventualmente, agora não mais, né? Estamos na mesma, estamos só aqui em casa mesmo. Alô, Cariri, alô, Canidé, cadê o pessoal de Baturité? Lívia, então tá Oi. certo que o mês de abril vai ser todo por aqui, né? Você já tá Minha certo, né? gente, eu vi um comunicado dos... Foi nem da Unicristos, eu creio, para ser bem honesta, não foi nem da Unicristos, eu vi do sindicato das escolas de ensino, ou das escolas não, das instituições de ensino superior, nesse sentido, tá? Então, Cíntia aqui já está resolvendo problema. Pois é, até dia 2. Eu tô, né, enfim, vamos esperar aí que ele fique bem, mas não vamos terminar essa aula tristinhos. Deem a presença no Moodle. Quem deu presença por aqui e ainda não conseguiu acessar o Moodle, gente? O Moodle do presente. Prova, não sei. Sei que a reitoria está pensando aí incessante sobre prova. Não está zero funcionando o Moodle? Pois deem a presença aqui nesse chat, please. Que eu acho que agora vai dar bom. Gente, obrigada, viu? Fiquem com Deus. Galera que está comigo ainda em estágio, por favor, faça a petição, protocolo a petição. E é isso. Eu vou deixar aqui mais um tempinho para que todo mundo dê presente, porque eu estou gravando e daí está registrando também as presenças. Hoje deu quase todo mundo, meu povo. O Amaury passou um tempinho com gente, mas aí depois eu perdi o contato com ele, mas quase deu todo mundo. Senti falta da Beatriz, que entrou, mas depois também caiu. Obrigada, Lucas. Dei presença no Moodle, massa. Amaury, que bom. Não está funcionando, mas está no computador, meu filho, tá de ótimo. Foi mesmo, Livinha, foi o Valmar, da engenharia. Foi o Valmar que entrou, perguntei quem era, ele caiu. Agora está funcionando. Então, se está funcionando o Moodle, manda. O sanduíche do João. O Ricardo é do Cariri, bem dizer. É mesmo, é muito bom aquele sanduíche ali. Faz anos que eu não como. Olha as conversas da gente, né? É de outra universidade. É o Valmar, Lívia? Lívia, tu mata um. Lívia Bonfim Academia. Adorei. Pois bem-vinda aí. Entrou o Valmar, que eu não consegui identificar. Pronto, dá a presença lá no Moodle, que o Moodle tá colaborando conosco. E fiquem com Deus, meu povo. Vou deixar 2 gotinhos aqui para vocês registrarem. E beijo. Boa noite, Caio.